Fala galera, aqui é Daniel Piaia com vocês. Novamente, a gente vem aqui na continuação dos nossos vídeos da sala de análises aqui do nosso ecossistema da Tríade Educação Cripto. A Tríade Educação Cripto é um ecossistema que vai para invadir as estruturas aí do mundo das criptomoedas. E também vocês vão descobrir que não só no mundo das criptomoedas, porém, hoje vamos dar continuação aqui sem muita enrolação. E a pergunta que não quer calar: vocês sabem onde está o Bitcoin? Onde está o preço do Bitcoin? O que está acontecendo com a tendência? Meu Deus, o que é tendência? Se você não sabe, assista o vídeo anterior, assista esse vídeo que você vai entender e o principal de tudo, você vai ficar independente. A nossa intenção aqui com todo esse material que a gente vai fazer para vocês ainda, que a gente já está fazendo, é deixar vocês independentes. Eu sou Daniel Piaia, sou trader profissional, sou independente nas minhas análises e aqui ao meu lado o meu parceiro de trabalho, o meu companheiro de gráfico, o senhor Diego Bernardes. Fala aí, Diego. Fala pessoal, boa tarde a todo mundo. Hoje estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Diego Bernardes, como bem disse o Daniel. Eu sou analista técnico, especialista em gestão e estratégia. Então hoje, boa pergunta, Daniel. Onde está o preço do Bitcoin? Então é exatamente isso que nós vamos analisar aqui hoje e vamos aprofundar um pouco mais, vamos continuar o nosso estudo. Espero que vocês possam aproveitar tudo que a gente está fazendo dentro desse ecossistema e possa evoluir junto com a gente. Afinal de contas, a gente é um verdadeiro network, né? É isso que a gente está tentando entregar por aqui. Isso aí. E por falar em networking, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem um link na descrição aqui desse vídeo, aqui do YouTube, que é onde você pode acessar o nosso grupo gratuito da Tríade lá no Telegram, que é o Tríade Educação do Cripto Networking. Então a gente troca ideias sobre muitas coisas lá, inclusive um material gratuito de extrema qualidade. Entrem lá que vocês vão descobrir como os primeiros passos para ficar independente. Né? Então, seguindo essa independência, a gente vem aqui dando continuidade na análise do Bitcoin. Então, onde o preço está? O Bitcoin, como a gente sabe, no mensal, ele está buscando um topo, mas não tem indício de topo. Então, nem estou mostrando o mensal, já estou aqui direto no semanal para a gente ver essa movimentação atual aqui. Ó. Então, a gente vê que o preço rompeu 69, que era o ATH anterior, o topo histórico anterior, ele rompeu. Então aqui no semanal, o que o preço está mostrando para a gente, o que esse movimento mostra para a gente? Até agora nada. Para que isso aqui tenha uma cara de topo, no mínimo eu tenho que ver um candle fazendo uma extremidade e posterior a ele um candle rompendo a mínima desse candle que fez a extremidade. Né? Então a gente, com essa característica aqui, a gente cai no tempo menor que é o diário, e a gente tenta ver uma tendência de baixa. Tem aqui uma característica importante aqui, né, desse preço, que é esse volume acentuado aqui, mostrando que houve muita negociação em romper esse preço. Ó, tem uma tentativa já nesse candle aqui de romper o preço chegou em um evento aqui do mensal, não conseguiu romper, mas chegou muito próximo, e nesse candle anterior, né, ao candle que está no candle que está rompendo a máxima aqui, também houve um rompimento de máxima, que foi justamente onde a gente fez um novo topo histórico e agora a gente deu continuidade. E esse movimento aqui, ó, do volume diz para a gente que há muita demanda em negociar o ativo nessa extremidade aqui. Então a gente vai adentrar os tempos e entender como que está o movimento aqui, ó. O que está acontecendo nesse círculo aqui. Né? Então a gente entra no diário. O que o diário fala para a gente aqui? O diário ainda não tem tendência de baixa, não tem mínima rompida. Nem vou ficar muito preso aqui, porque o contexto é o mesmo. Rompemos 69. E agora? O que o preço precisa fazer? O preço precisa construir. E como que ele constrói? Ele constrói alternando entre as tendências.
né? Então, se eu estou em uma tendência de alta, para que eu veja, tenha uma perspectiva aqui no 4 horas de que estamos construindo uma inversão de tendência, eu tenho que ver aqui indícios, né? Então, o que eu vejo aqui no 4 horas? Que o preço chegou muito próximo de um fundo anterior muito importante. Então perceba que aqui o preço vem fazendo esses movimentos, né, de suporte próximo a fundos importantes. Então segurou aqui acima desse fundo, aqui também segurou acima desse fundo, e aqui, pelo menos até o movimento atual, que esse candle aqui, que deixou essa desculpa, que deixou esse pavio aqui, né? Ele é um candle que usou o fundo anterior como suporte. E agora, será que temos aqui uma construção? O que a gente tem? A gente precisa adentrar os tempos menores. Então vamos direto para uma hora aqui, ó, ver o que ele mostra para a gente. Então, para que uma hora forme topo no diário, a gente precisa ver a inversão da tendência desse uma hora. Então, o que temos aqui? Será que estamos criando essa inversão aqui dentro de uma hora para que a gente forme topo? Por que eu estou mostrando aqui uma hora? Porque a pergunta que não quer calar, onde está o preço? A gente não vê aqui, ó, que esse é o novo topo histórico, nova máxima, 73 mil cravado, é a nova máxima do preço. Então é um novo preço que pode estar formando o topo do Bitcoin? Sim, mas só porque ele é redondo? Não, isso não tem nada a ver. Mas, neste momento, desta movimentação de preço, é o que a gente vê, esse preço de 73 mil cravado. Então, se uma hora inverter a tendência para baixo e o 4 horas romper uma mínima, né, que já rompeu a mínima, pode ser que a gente estamos formando aqui, deixa eu até limpar isso aqui, ó. Pode ser que a gente esteja formando aqui o topo do 4 horas. Né? Eu já tenho mínima rompida, então, e eu preciso dessas duas informações. Uma hora ainda não tem tendência de baixa. Vamos entrar apenas aqui no 15 minutos para a gente confirmar que ponto que está essa movimentação do preço. Então aqui no 15 minutos está evidente que nem o topo de uma hora a gente tem ainda. Então o preço está num range com muita volatilidade, aqui fazendo movimentos expressivos, e a gente já andou aqui, ó, desde o topo até esse fundo, praticamente 6%. E aí, Diego, o que você me fala dessa movimentação aqui? Quais são as perspectivas do próximo movimento? Então, Daniel, a gente vinha falando, né, no vídeo anterior, o preço ainda não tinha chegado no seu topo histórico, né, na faixa de 69, e a gente disse que ele precisava construir, né, ali abaixo para depois tentar romper essa região. E foi exatamente o que ele fez, né? Ele lateralizou ali um pouco, desceu, ficou dentro daquela faixa que a gente havia falado ali, e depois ele rompeu, né? Então, a visão que a gente pincelou, né, naquele dia é que ele queria construir abaixo para poder ter uma base para depois fazer esse rompimento e tentar agora, né, depois desse rompimento, ficar acima dessa faixa, desse antigo topo histórico, né, para consolidar esse novo topo aí. Então, o preço, a gente está vendo aí, né, que os ursos estão tentando ganhar, estão tentando empurrar o preço para baixo, porém, ainda existem muitas resistências, muitos suportes ainda, né? A gente está vendo aqui numa hora, o preço perdeu um suporte interessante, que era em 71.723, o início da região, mas logo abaixo já tem outro, onde o preço está se apoiando nesse momento, que é aqui na faixa dos 69.984. Então, né, o preço ainda está em construção, né? Então, Uhum. muito cedo ainda para dizer que os ursos estão invertendo a tendência, que estão no domínio, e muito cedo para dizer também que os touros já venceram essa, né? Então, a gente está vendo a construção lá da primeira tríade, né? Exatamente. Muito bom, Diego. É isso aí. E olha só essa faixa que o Diego mostrou para a gente como é exatamente onde o preço triangulou,
onde houve aqui, né, o preço até rompeu essa região que ele informou, voltou e ele bateu aqui numa hora, a gente vê nitidamente que tem uma resistência aqui, né? Tem uma resistência. Então o preço está construindo essa formação de movimento e está no meio, porque olha só, foi uma patada, foi uma chifrada e agora o preço dá uma esfriada. Por que eu estou falando esfriada? Porque olha aqui o volume. As negociações foram aumentando, teve um extremo de volatilidade, justamente aqui quando os ursos deram essa patada, os touros levaram novamente. Nem os ursos nem os touros agora estão no controle, eles estão apenas aguardando aqui o próximo movimento. Um deles está descansando até que o outro vai atacar novamente. E quem vai atacar? Por enquanto, a gente está vendo o preço lateral aqui. A gente precisa entender, porque agora a gente pode estar numa transição de movimento. Né? A gente sabe que precisa construir um topo. Será que estamos construindo o topo? Ou isso aqui foi apenas a tentativa dos ursos em levar para baixo, onde os touros assumiram novamente? Não dá para saber. Então a gente está lateral aqui, é normal que o mercado encontre esse tipo de movimentação, mas ainda o movimento favorecendo os touros, né? Justamente por conta dessa não continuação que aconteceu aqui. Então, galera, olha só o conteúdo que a gente passa para vocês de uma maneira gratuita e de uma forma que fácil de entendimento, né? Eu espero que seja fácil de entendimento e até por esse motivo eu peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que gostam de análise, para eles entenderem um novo tipo de análise que deixa todo mundo independente. Por quê? Eu não estou segurando vocês a figura, não estou prendendo vocês a nada aqui. Estou mostrando para vocês uma forma independente. Né? Da mesma forma que eu analiso, você pode analisar com o seu perfil em qualquer contexto do gráfico e você guarda uma informação na manga para você poder usar ela conforme os movimentos acontecem. Além de compartilhar, você se inscreve aqui, ativa as notificações e dê o seu like. Né? O seu like para a gente aqui é uma inspiração, porque quanto mais like, mais a gente vai fornecer vídeos com conteúdo denso, simples e puramente educativo. Vai lá, Diego, eu sei que você quer falar alguma coisa. Esse tipo de análise, né, ela permite a gente antecipar, a gente consegue ver o todo, né? A gente não está olhando um tempo gráfico. E isso permite a gente navegar, né, no ativo, não navegar no tempo gráfico. Então, e é muito didático, muito fácil de entender, né? Lógico que a gente traz algumas questões que precisam de aprofundamento, mas acompanhando a gente, consta muita coisa. Né? Então, como o Daniel disse aí, siga a gente, procure aí nossas redes sociais, entre lá no nosso canal do Telegram e vamos embora. Isso aí. Vamos evoluir, aprender a ganhar o nosso próprio dinheiro. Boa. Isso aí, Diego. Partindo aqui agora já para Ethereum, vamos mudar de ativo. Ethereum, ele está numa construção muito parecida com o Bitcoin, que chama atenção também aqui esse volume ascendente, aqui um volume crescente à medida que o preço vai subindo. Quer dizer o quê? Existe resistência pelo caminho. Existe resistência. As operações estão aumentando a quantidade à medida que vai subindo. Então, o interesse maior é de quem está negociando com a intenção que o preço suba, né? Está comprando. Então, por isso que a gente vê o preço subindo, mas a gente vê esse volume crescente. Então, está chegando uma região de resistência. Pode ser a região que vai formar o topo? Sim, pode. Então, a gente usa toda essa informação para levar o preço já aqui para o diário. O diário como está? Ó, não tem nem rompimento de mínima, também está muito parecido com o Bitcoin. Eu vou aqui para 4 horas. Então, olha aqui, muito parecido com o Bitcoin. O preço encontrou uma região de um fundo aqui, né? Ele está aparentemente formando um fundo. Por que aparentemente? Porque não tem nem rompimento de máxima aqui, né? Para dizer que poderíamos já estar formando um fundo. Então, primeiramente eu tenho que ver uma máxima rompida para assim, será que esse aqui é o fundo, né, que usou essa base anterior para formar um suporte?
Olha aqui como é que é interessante, que tem uma linha aqui do semanal que foi bem onde o preço segurou. Então, certamente essa linha aqui está na nossa análise anterior. Se você não viu, assista o vídeo anterior que você vai juntar as informações aqui. Vou contar um segredo para vocês, que nem o Diego sabe. A gente começou a gravar um vídeo falando dessas análises, da continuação, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas eu prometo para vocês que a gente vai fazer cortes do vídeo com momentos importantes, né, que fazem parte do contexto. Então a gente vai trazer, mesmo que posterior, a continuação, porque tem informações lá que são tão relevantes que não dá para deixar de fora. Então eu me recuso a deixar de fora, porque eu quero que vocês entendam da maneira de vocês, que isso faz parte. Logicamente a gente precisa cortar o vídeo porque a gente não conseguiu porque eventos exteriores atrapalharam a gente. Mas beleza, isso faz parte também, né? Mas hoje a gente está aqui para entregar esse conteúdo para vocês de uma forma muito simples, muito educativa. Então a gente também precisa ver aqui em Ethereum se aqui a gente já tem uma pernada do 4 horas. Então vamos ver aqui se numa hora a gente já tem uma tendência de baixa. Ó, numa hora, aparentemente a gente tem uma tendência de baixa já. Ó. Então a gente já tem um topo aqui do 4 horas. O topo formado no 4 horas ele está atrás de um fundo. Então, olhando aqui no 4 horas, sabendo disso, eu volto para o 4 horas e vejo aqui como que está essa tendência. Ó. Um fundo ascendente. Logicamente um fundo ascendente. Se eu tenho aqui este fundo anterior e o preço já rompeu topos anteriores, então eu já busco aqui ó, esse movimento expressivo. Ó. O que me diz essa movimentação aqui? Ó? O preço chegou muito próximo do fundo anterior, já se distanciou do topo. Será que ele vai continuar com toda a vontade para cima de novo? Se for, o que eu posso aguardar aqui? Um rompimento sem continuação, porque o preço já está energizado com esse movimento aqui, então eu posso ver ele fazendo isso aqui, ó, rompendo, fazendo fundo ascendente, rompendo, fazendo fundo ascendente. Mas isso é só uma ideia, não estou dizendo que isso vá acontecer. Mas esse movimento me diz isso. Porém, se eu não romper máxima aqui ainda, e lá numa hora não tiver inversão de tendência, numa hora eu preciso ter uma inversão de tendência aqui, ó, para que isso seja o fundo do 4 horas e eu tenha rompimento de máxima. Isso tudo para quê? Para a gente ver o 4 horas formando aqui seu fundo ascendente, né, dando continuidade à tendência. Então, quer dizer, o preço precisa ainda romper com muita energia tudo aqui para cima. Se começar a romper sem continuação, eu volto para esse contexto aqui de topo rompido, sem continuação, com fundos ascendentes, distante do topo, próximo do fundo. E Ethereum está com essa formação aqui. Então a gente está aguardando que talvez uma inversão de tendência numa hora. Porque a gente vê aqui que os touros também demandaram energia nessa movimentação aqui para poder defender esse preço. Né? Tem alguma coisa a dizer aqui, Diego? Então, Ethereum muito parecido com o Bitcoin, né? Até os pontos no gráfico, né? Fez praticamente a mesma coisa, perdeu um suporte e se apoiou em cima do outro, né? Está aqui na região, se apoiou aqui em 39,02, 3,902 e perdeu lá em cima 4,014, que agora virou uma resistência, né? Então, o preço está dentro dessa faixa aqui. É muito interessante, Daniel, né, que a nossa análise técnica, a gente entende até os momentos que o preço para construir, né? A gente entende esse respiro do preço. A gente vê claramente que o preço ele é um conjunto, né? O mercado em si, cada ativo, ele é um conjunto, é um fractal, né? Então, cada construção, em cada tempo, ela está trabalhando para atender um outro maior. Então, esse entendimento ele ajuda a ver claramente que uma hora está construindo algo aqui para algum tempo maior. Possivelmente, essa construção está acontecendo para consolidar o 4 horas, mas para fazer a formação no diário. Né? A gente precisa entender essa engrenagem. Né? Quando a gente entende essa engrenagem, fica fácil. Né? A gente consegue ter uma visão do todo. Eu sempre vou bater nessa tecla da visão do todo, porque isso precisa de entrar. Né? Porque quando eu comecei a operar, por exemplo, eu
me apegava nos 5 minutos, 1 minuto, e isso me fez perder muita grana. Então, a gente tem que trazer essa visão do todo, essa visão fractal, essa visão macro. Porque enxergando assim, a gente consegue entender a tendência e consegue navegar dentro dessa tendência, independente de tempo gráfico. Boa, exatamente. Então, é isso aí, galera. Olha só, essa explicação muito simples. Então, se você ainda tem dúvidas do que a gente está dizendo, assistam mais esses vídeos, né? Passem a acompanhar os vídeos do canal. Então, por isso que a gente pede para vocês se inscreverem, compartilhar, deixar seu like, participem, porque isso é importante para a gente, né? Imagina se a gente vai transmitir esse conhecimento, sendo que a gente não precisaria, mas a gente faz questão, porque a gente entendeu que a independência, né, de qualquer um, mesmo se for no gráfico ou não, é que é isso que traz motivação para você sempre buscar melhores resultados. Né? Então, a gente, no vídeo anterior, a gente fez várias análises. Né? A gente fez análises de outros ativos, né? Então a gente deixou aqui para vocês 3 ativos que tiveram uma exponencialidade na movimentação de preço, né? Então vamos aqui partir para um ativo que a gente fez uma análise, que foi o Agix. Agix, a gente estava em um momento do gráfico aqui muito interessante, né? Agix, ele é um ativo que tem uma exponencialidade na movimentação, né? Uma volatilidade muito interessante. Né? Então, até isso a gente mostra que esse tipo de movimentação aqui, quando você entende da análise técnica, você surfa as ondas de maior volatilidade, enquanto está todo mundo emocionado, nervoso, não sabe a hora que sai, não sabe a hora que entra, a gente surfa uma volatilidade com uma tranquilidade que até eu acho estranha, né? Por que eu estou tão tranquilo com esse movimento tão brusco? Né? Eu sei que é por conta da análise técnica. Né? Então a análise técnica faz isso com a gente. Né? Olha aqui o nosso diário, como é que está super saudável. O preço aqui provavelmente encontrando um fundo ascendente, muito distante do anterior, muito próximo do topo anterior. Então esse movimento aqui, ó, ele já tem um topo no diário. Então está buscando aqui um fundo ascendente, usando esse fundo como base. Então por isso que ele é ascendente, ascendente ao fundo anterior. Né? Ele tem um topo ascendente ao anterior. Isso aqui, a análise técnica dá esse parâmetro técnico para a gente, esse argumento válido. Então a gente consegue validar a movimentação dentro da análise técnica. Então a gente estava nesse momento do gráfico aqui, onde a gente viu uma região de preço, né? A gente viu que o preço poderia formar uma base, foi exatamente o que ele fez. A gente soltou um sinal lá na nossa sala de operações e também no nosso grupo gratuito do Telegram, que é o Tríade Educação Cripto Networking. Vem aqui embaixo desse vídeo que vai ter o link para você se inscrever lá, para você entrar no grupo e participar também. A gente quer que participe. Se for para entrar, ficar só olhando, desculpe, vai entrar em outros grupos que só lançam análises lá, que não precisa da sua participação. A gente quer te ensinar. Então, se a gente quer te ensinar, você tem que perguntar. Só aprende quem pergunta, só vai mais longe quem é curioso. Então, aqui a gente vê, né, dentro do 4 horas, essa movimentação expressiva. Então, o que a gente fez aqui nesse preço? A gente lançou um sinal, o preço andou, 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 até formar o topo do diário. Então, olha só que legal. Então, quanto que o preço andou aqui? Olha que ativo espetacular. Ele andou desse ponto aqui, ó, mais de 100%, praticamente 120%. Né? A gente lançou esse sinal antes. Então, a gente separou aqui uma operação desse ativo, né, que não é tudo isso, não precisa ser tudo isso, mas olha só quanto que a gente lucrou com esse ativo lá, 561%. Porém, esse aqui é uma das operações, né? Tiveram mais operações, a gente tem várias estratégias, cada ativo tem o seu. Não vou nem apagar esse print, está tão bonito que eu vou deixar ele aqui. Cada ativo tem seu movimento, cada ativo tem seu market cap, cada ativo tem sua particularidade. Né? Então a gente entende o comportamento do ativo junto de todo o contexto de criptomoedas, porque o ativo está dentro de um mercado. Então a gente entende isso e fractalmente, a nossa ideia é sempre fractal. E a gente
entende o comportamento do ativo e surfa a onda dele com a capacidade que ele permite. Então a gente consegue ter essa independência de ver cada ativo como uma coisa diferente e participar daquele movimento independente. Falei, Diego, esse print aqui é seu, cara. Falei como é que é surfar um ativo volátil desse. Ficou nervoso? Nada. Dormir tranquilo, né? Sempre a gente está na tranquilidade, mas eu já sofri muito, né? Até chegar a esse ponto aí, demorou uma jornada, né? Existe uma jornada a ser feita, né? Então a gente não quer ser sala de sinais, né? Nós não somos sala de sinais, porque é muito fácil eu ou o Daniel, né? Nossa equipe jogar algo ali, entra aqui e sai ali, tá? Mas e o que acontece dessa linha do fundo aí até o topo, né? Dos tempos menores, isso não vai direto assim, né? Acontece muita coisa ali dentro. Então é necessário, além disso, ter uma gestão, né? A gente tem que ter uma gestão, tem que aprender sobre a gestão também. A gente sempre vai falar sobre fractal, né? Então a gestão junto com a técnica, né? Então, tem que ser completo para poder surfar tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir com operação aberta, às vezes com a mão pesada, né? Igual esse ativo aí, eu estava com a mão razoavelmente pesada e tranquilo. Já tinha feito meu dever de casa, estava seguro, meu risco estava muito baixo, né? Então, a gente precisa passar por uma jornada, né? Então a gente quer mostrar um pouco dessa jornada, mostrar a iniciação para essa jornada através do nosso ecossistema. Né? A gente dá insights de posições, né? Insights de possíveis operações, mas também a gente quer, além desse insight de operações, a gente não quer fornecer sinal, a gente quer dar um insight da operação e fazer exatamente isso que a gente está fazendo, mostrando por que a gente entrou, né? Mostrando ali o que configurou esse setup, né? Então, é importante a gente saber o que tem atrás de cada operação, porque senão vira loteria, né? Arriscar, você, entra aqui e sai ali, tá, mas o que acontece entre esse entra aqui e sai ali, a gente tem que resguardar isso. Então, a gente está fazendo esse trabalho educacional, primeiramente, né? Nosso trabalho, nesse momento, é voltado para a educação, né? Levar o trader, o aspirante a trader ou o trader já que atua, ter essa consciência, né, de gestão, essa consciência de enxergar o mercado todo, para poder ter êxito nas operações e conseguir surfar umas ondas maiores, né, não ficar entrando e saindo o tempo inteiro. Então é esse nosso viés. Nossa pegada é mais ou menos essa. Boa. É exatamente essa. Então, a gente sabe que é pela educação que a gente chega mais longe, porque com a educação a gente tem argumentos para saber se aquilo é válido ou não. Até para eu saber se é válido, eu preciso testar na minha vida. Né? Não é porque alguém falou algo, seja dentro do gráfico ou não, que eu posso acreditar, que eu devo acreditar. Então, se eu testar aquilo, eu valido. Isso serve para a nossa vida. Então, essa independência que a gente propõe para vocês, isso é com base na análise técnica. Análise técnica, eu costumo dizer que é a porta de entrada para um salão cheio de portas. Mas primeiro você precisa passar pela primeira. E a primeira é a mais básica. Se você não passar pela primeira, você não vai conseguir nem saber abrir as portas, porque vai cair cada tipo de chave na sua mão com formatos diferentes que você vai olhar para a porta e você não vai saber. Então, quando você entrar nesse salão, quando a chave cair na sua mão, você já vai ver que tipo de porta que é, e você vai direto, né? Porque você já entrou no salão, você já tem o viés, então você já pegou a primeira chave. Bom, é isso aí. A Gix foi um ativo que a gente surfou bastante, mas a gente só guardou esse print aí para vocês. Fala lá, Diego. Daniel, a GIX, né, vamos falar um pouco mais dela do contexto atual, né? A gente falou da operação. Vai lá. A GIX, nesse momento, ela encontrou um ponto interessante aqui no diário, né? Na região de
206, aqui pode ser, né, a gente precisa entender o contexto todo, entender o fractal, mas pode ser que nesse ponto aqui a GIX tenha encontrado um suporte, aqui, um apoio, para ela começar uma construção dos tempos menores e aí talvez continuar uma tendência, né? Então isso precisa ser averiguado mais profundamente, entender o que tá sendo construído, né? Mas ela encontrou uma base por aqui, nessa região. Ótimo, isso aí. Né? Então a gente está verificando aqui, né, se o preço vai consolidar o preço nessa região, porque a construção, né, a gente identifica a construção. A construção pode estar acontecendo para que isso vire um topo, desculpa, para que vire um fundo, né? E se for um fundo, olhando pelo diário, é aquilo que a gente já comentou. Pode ser um fundo ascendente, né? Então a gente precisa ver aqui as características que a análise técnica mostram para a gente, né? A gente tem os argumentos técnicos para validar. Então, para que isso seja um fundo, eu tenho que ver, no mínimo, o próximo candle rompendo o fundo, a máxima desse candle aqui. Então, vamos supor que esse seja o candle que fez aqui a extremidade, eu tenho que ver o próximo candle rompendo a máxima. Desde que no 4 horas eu tenho uma tendência de alta, pronto, eu tenho aqui o fundo desse ativo aqui, a GIX, que é o fundo do diário, o fundo ascendente. E o próximo movimento? A probabilidade é que construa o fundo e continue em movimento. Mas aí entra aquilo que eu comentei também, o comportamento do mercado, né, diz também pelo ativo, porque esse ativo está dentro do mercado. Então o market cap dele vai dizer quanto as intenções de negociar esse ativo estão ardendo. Né? Então o mercado fala por ele, fala por todos na verdade, e a GIX fala por ele, só que ele está dentro do mercado. Né? Podemos para o próximo ativo, Diego? Simbora. Bora. Então aqui a gente caiu em ADA. ADA também é um ativo que a gente lançou operações nele. Já vou abrir direto aqui as operações porque foram excelentes operações, né? Algumas, apenas algumas. Se a gente lançar todas aqui, vai ficar a tela cheia. Então o que eu tenho aqui em ADA? Pegamos aqui dois shorts em ADA. Eu peguei um, o Diego pegou outro. Vamos ver se a gente mostra as regiões aqui, só para mostrar talvez aqui como que a gente identificou. Pode Nós falar. lançamos um Vontade. long também, né? Um long Sim. rápido ontem. Ele não chegou a atingir o alvo, mas o alvo estava longe, o alvo estava quase 300%, se eu não me engano. Mas ele chegou a ficar positivo aí, acho que quase 200%, cento e poucos. Então, quem entrou, deu tempo de fazer um lucro, fazer uma gestão, né? A gente sempre deixa bem claro que é preciso fazer uma gestão, saber como se proteger, né? Entrar com a mão de acordo com o seu capital. Então, quem entrou nesse ativo ontem não atingiu o alvo, porém o alvo estava mais audacioso, né? E aí a gente já tinha essa visão que ele poderia chegar naquela região, que era uma região forte, onde estava posicionado aquele alvo, e depois retornar. Então a gente conseguiu surfar essa onda até onde ela foi e depois pegar o ônibus de volta e descer até onde o preço está indo ainda, né? Ainda estamos dentro dessa operação. Exatamente. Só vai sair dessa operação quando ela realmente mostrar indícios de que os touros aqui pegaram de fato. Né? A gente já consegue ver algumas coisas, mas não vou entrar muito em argumentos técnicos de estratégia. Mas olha só, o ponto que a gente pegou. Essa operação a gente combinou e não combinou tanto assim, porque foram momentos diferentes. A gente entrou em momentos diferentes, mas a gente olhou a mesma coisa. Então olha só como é que a gente entrou muito parecido. Eu entrei em 7762, o Diego entrou em 7736, lá em cima. Né? Em que horário a gente entrou exatamente, não sei, mas a gente não entrou juntos. Mas a gente falou dessa operação, isso estava no nosso radar. A gente é um ecossistema, então a gente olha
para as mesmas coisas. A gente discute muito essas operações. Então a gente quer que vocês também façam parte disso. Quando vocês entrarem no grupo do Telegram, vocês vão sugerir algum ativo e a gente vai explicar para vocês ali o contexto, a gente vai mostrar para vocês o comportamento do preço e a gente pode falar até para vocês assim, ó, é uma operação que está boa para long e boa para short, que não está boa para long, nem boa para short, está boa para spot, né? Então posiciona aqui o stop, a gente fala, a gente dá essas dicas, porém a gestão é de cada um, né? A estratégia, a gente está abrindo um tipo de estratégia, né? Existem vários tipos de estratégia, cada movimento tem sua estratégia, cada ativo tem sua estratégia, cada contexto tem sua estratégia, então são vários tipos, a gente não se prende a um tipo de estratégia. A gente não entra com o mesmo peso de mão, né, em cada operação. Então, tem uma série de coisas que não dá para falar aqui. Mas olha só que legal como a gente surfou ondas, né, muito parecidas em contextos diferentes, né, e a gente viu que o preço ia cair. Então, como é que a gente sabia que o preço ia cair aqui? A gente já viu uma antecipação anterior. Né? O preço já mostrava sinais que possivelmente ia inverter. Então a gente tentou o long, falou, ó, não foi, então vamos entrar no short. Então a gente surfou, lucro na carteira, é isso que a gente busca. Quanto mais a gente conseguir operações que com um surf interessante, mais tranquilo a gente fica e cada vez mais técnico, na verdade, né? Emoção a gente já não tem, ainda bem, a gente já passou por essa fase, mas quanto mais a gente acerta, mais técnico a gente sabe, então a gente quer mais, a gente nunca para de explorar as oportunidades do mercado. É isso aí, Diego. É isso aí. E lembrando, né, que no grupo Network, a gente traz a oportunidade de você estar interagindo com a gente e outros traders profissionais. Chegou uma galera da pesada lá, galera Verdade. do nosso clã. Então, lá tem muita gente que opera de verdade, que sabe o que está fazendo, que obtém lucros expressivos como esse. Então, é uma oportunidade de ter esse network dentro desse grupo gratuito, né? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Gratuito, essa possibilidade de ter um network com pessoas que estão atuando, que estão tendo sucesso no mercado. Então, vale muito a pena participar do grupo, acompanhar nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal, tá? Deixar o like, né? O like é o termômetro que faz a gente ver se realmente está fazendo sentido, né? O que a gente está fazendo aqui, se está tendo um apoio, se está tendo uma audiência, né? Isso é que vai fazer a gente continuar ou não. Então, a gente pede aí ajuda, né? Pelo conteúdo que a gente está entregando e a gente quer que vocês façam parte disso lá também, para se desenvolver. Se você tem interesse nesse universo cripto, posso te dizer que ali é um lugar seguro, um lugar onde tem pessoas retas, pessoas que realmente estão fazendo, não estão enganando. A gente, realmente, eu e o Daniel, a gente vive do mercado. Nossa profissão é trader, né? A gente ganha nosso pão com criptomoedas, operações em criptomoedas. E lá tem outras pessoas também, que não é a primeira profissão, mas conseguem fazer bons lucros também. Então é isso, né? Acompanha a gente aí, deixa seu like, segue a gente nas nossas redes sociais, nos nossos canais e conto com vocês. Isso aí. Último ativo e não menos importante, vamos direto aqui para as operações. Um ativo delicioso de surfar. Esse aqui a gente teve lucros expressivos, né? E estamos tendo ainda, não é verdade? Então olha aqui a VAX. A VAX é um ativo super volátil. Eu já abro aqui uma operação de 1000%. Olha que beleza, né? Quanto que você ganha isso aqui em uma operação, né? De uma maneira super tranquila. Vamos dizer assim, horas de operação fazendo 1000%. Olha outro long aqui de 900%. Vou deixar bem grande aqui, ó. Olha aqui essa outra operação. Ela tem 440% de um short. Então a gente surfa long, surfa short com a maior tranquilidade, olhando para a movimentação. E essa aqui de 250% de short, né? Olha só como é que a gente não tem lado, né?
a gente vê o ativo com sua característica, a gente entende a movimentação do preço, a gente surfa de acordo. Lá a gente viu a GIX, alguns por cento, a gente viu o ADA com alguns por cento. Olha só como esse aqui está andando muito mais, então a gente surfa. Né? E olha essa saída desse preço aqui, 56,86. Onde foi? Olha lá em cima. Deixa eu ver. Quase, quase no extremo. E essa outra aqui, 56,89. E aí, Diego, nós estamos igual, cara, saindo junto. 56,89, lá em cima. Então a gente saiu no momento certo do preço e a gente entrou também no momento correto no preço. Ó, um entrou aqui 88, 40 e 50 praticamente, né? E outro um pouquinho mais para baixo, 48. Então a gente olha essa movimentação aqui, a gente entende a próxima probabilidade, a gente consegue ver o comportamento do ativo, né? Então a gente surfa as ondas aqui de uma maneira muito tranquila. Eu vou deixar isso aqui como capa aqui, ó. Isso aqui está merecendo deixar como capa de tão bonito que ficou essas operações aqui, né? Então é isso, galera. Você tem alguma coisa a dizer aqui de Avacas, Diego? Só dar risada mesmo e ficar feliz das operações. Feliz a gente fica, né? A VAX é um ativo bem volátil, né? Muito potencial ainda, né? Tem bastante potencial esse ativo, mas é um ativo para quem não tem uma gestão robusta, completa, não tem muita experiência, tem que tomar muito cuidado, porque é um ativo que anda muito, né? Então imagina ficar negativo, uma pernada desse tamanho, né? Então, muito cuidado quando for surfar as ondas, faça a sua gestão, entre com a mão potencial ao tamanho da sua carteira, né? Não seja guloso, né? Faça uma boa gestão. A gestão é que vai te dizer se você é um bom trader ou não, porque se você não tiver gestão, você perde a sua ferramenta de trabalho, que é o capital. Então é muito importante a gente unir a análise técnica, eu falei isso, né? Eu acho que o vídeo inteiro, porque eu vejo extrema importância, né? Eu estou dando esse recado mais para os membros que estão lá, né, no nosso canal já, Uhum. porque a gente está soltando algumas operações lá, então estou batendo esse martelo para ter essa gestão, ter esse cuidado, né? E assim a gente consegue surfar com segurança. Não precisa surfar uma onda desse tamanho, né? Pode ser menor. O importante é lucrar. Exatamente. Então é isso, pessoal. E esse cuidado que o Diego está tendo em falar, nessa insistência de uma maneira carinhosa, logicamente, é porque a gente entende que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que querem entrar no mercado, que não conhecem o mercado, entram em criptomoedas e acham que é lá que vai ficar rico, né? Porém, essa volatilidade, ao mesmo tempo que ela pode ser benéfica, ela pode ser a destruidora de muitas coisas que você construiu, né? E dá trabalho construir. Pode ter certeza que a destruição ela age muito mais rápido que a construção. Tudo que é construído demanda muito amor, né? Você precisa ter muito amor ali para poder fazer com que aquilo se edifique. E toda destruição pode vir num piscar de olhos, e muitas vezes você nem piscou, a destruição já aconteceu. Em criptomoedas tem esse risco. Né? Então, o risco desnecessário, que é justamente a parte da gestão, né, que você precisa ter, isso a gente não quer. Então, por isso, esse cuidado que o Diego tem aí em transmitir esse conhecimento dessa maneira insistente, porque é assim que a gente entende que a gente vai conseguir romper algumas barreiras que existem por aí. Então, essas operações aqui a gente soltou gratuitamente lá no grupo do Telegram. A gente tem o nosso canal também gratuito, né? E a gente tem o nosso grupo gratuito e a gente também tem o nosso grupo VIP, né, das operações. Então a gente está lançando, por enquanto a gente está lançando essas operações lá no Telegram para vocês entenderem que existe um contexto técnico por trás. Não é loteria, jamais será, né? É isso aí, Diegão. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Excelente. Estou muito satisfeito com o projeto, né? Com o nosso
network, né? Como tá se desenrolando, tá chegando bastante gente lá, a galera tá interagindo. E é isso, vamos interagir, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. E ali é a porta de entrada para o nosso ecossistema, que tem muita coisa boa ali, a gente consegue avançar muito mais dentro, vamos dizer assim, dentro da nave, né? A gente tem condições de levar as pessoas muito mais longe, né? Chegar a essa técnica, a esse conhecimento aí que a gente que a gente conseguiu adquirir hoje. Mas é preciso uma jornada, né? Então a gente tá mostrando ali a porta de entrada para isso, né? Para quem tem esse desejo, para quem tem essa sede de ter independência, de ganhar o seu próprio dinheiro, não precisar de terceiros, né? Então ali é a porta de entrada. Boa. E aí, né, não quer pedir demais, deixa seu like aí, segue a gente, pula lá para dentro do nosso canal lá e vamos fazer esse network, vamos evoluir, vamos se desenvolver e vamos ser independentes, né? O mais importante, ser independente em todos os aspectos. Exatamente. Então, hoje a gente encerra aqui nossa sala de análise, 12 de março de 2024. Até o próximo vídeo com mais análises. A gente vai continuar algumas dessas e a gente certamente vai postar mais novidades. É isso aí. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.